Olá, querido adolescente, ou caso não seja o adolescente que esteja vendo esse vídeo, olá, papai, olá, mamãe. Eu entendo todo o contexto de ansiedade e as dificuldades de tanta modernidade, tanta acessibilidade e até mesmo as questões extracurriculares e como lidar com tudo isso, ainda mais quando a vida é corrida de todo mundo, principalmente dos pais e das mães ou do tutor que cuida do adolescente. Esse vídeo eu preciso falar para vocês sobre os cuidados que precisa ter com o diagnóstico errado do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que eu tenho recebido cada vez mais um número muito grande com diagnósticos que não são plausíveis e é onde me causa bastante preocupação. Por quê? Quando eu recebo o adolescente que eu percebo que o diagnóstico não está de acordo com aquilo que eu estou percebendo como psicopedagoga, fico com muita dificuldade de ajudar o adolescente simplesmente pelo fato de não ter um diagnóstico correto, o que acaba piorando ainda mais o quadro clínico dele. Por exemplo, ansiedade, muitas das vezes questões orgânicas, déficits nutricionais, sono agitado, sono desregularizado. A gente sabe que o adolescente ele precisa realmente dormir muito bem para que consiga recuperar toda a energia e principalmente todo o enquadramento de memória, que é extremamente importante. Além do mais, muitas das vezes não estão relacionados também ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mesmo as escolas particulares como as escolas públicas, a forma que é ensinado de forma massiva numa sala de aula pode não estar sendo adequada ao adolescente, né? Que o importante, principalmente quando o adolescente está com essas dificuldades, é que esteja próximo ao professor, sentado nas primeiras carteiras. É importante também que o professor seja informado e que as aulas de reforço coincidam com aquilo que é dado em sala de aula, o que eu tenho percebido que não é o que acontece. Percebido também que as técnicas que são ensinadas para os alunos relacionados à leitura não muda muito. Realmente não muda muito. Por isso que a ideia é estar psicoeducando cada um de vocês para que vocês saibam como exigir, para que vocês entendam como é o ideal processo para a criança, para o adolescente que está desatento e informando os pais para que eles tenham bagagem o suficiente para estar exigindo. É importante também que os pais estejam sempre frequentes nas reuniões de pais e mestres, por mais desgastante que seja, eu peço para que alguém possa ajudá-los em relação a isso, combinar entre o papai, a mamãe, a vovó, a tia, é extremamente importante. Importante também analisar se as atividades extracurriculares, como uma atividade esportiva, como o inglês, relacionado a diversas outras questões, não está também fadigando o aluno. Importante também analisar se o aluno tem estudado com celular próximo e o ambiente em que ele está estudando. Colocar algumas regras junto com o adolescente. É sempre importante a gente acolher e entender também as necessidades dele para que não surjam aqueles conflitos ou um bloqueio, porque muitas das vezes não dá pra gente acompanhar. Eu mesmo sou mãe de um menino e eu sei que se a gente não tiver uma psicologia um pouquinho mais inteligente, mesmo o adolescente não tendo as informações que precisa, porque é a fase deles, a gente entende, todos nós já passamos e eles precisam dessa orientação. E muitas das vezes, ainda mais nos dias atuais, eles pensam que sabem tudo e só quando chegam na nossa idade eles percebem que não sabem tudo. Ou seja, independente de qualquer coisa, estamos aqui para aprender, para orientar, tá? Mesmo quando vocês passam por um profissional que é um neuropsicólogo, que vai fazer todas as testagens, a parte realmente relacionada ao ambiente escolar, ao ambiente de estudos e as técnicas de estudos são extremamente importantes. Mesmo que ele venha com diagnóstico de TDAH, é importante passar em outros profissionais, porque pelo fato de ter todas essas ferramentas, que elas são um pouco mais cirúrgicas, a margem de erros ainda existe. Então tem que ter outros profissionais junto. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer uma resposta muito rápida, pelo fato de toda a correria, o desgaste, né, que exigem da gente, e é muita coisa que mesmo os pais precisam lidar ao mesmo tempo e vai passando coisa despercebida, porque os papais também têm ansiedade, os papais também têm os problemas, que muitas das vezes o adolescente sequer faz ideia do sofrimento que os papais estão também tendo.
Então é normal, todos esses conflitos, é normal ter que lidar com tanta informação, mas por mais desgastante que seja, é importante que siga todos esses processos para não piorar o quadro. É a mesma coisa de você chegar no médico, ter um diagnóstico de um tumor, tratar um tumor que na verdade era uma outra coisa, ou ter um diagnóstico de úlcera no intestino, tratar a úlcera no intestino, eu falei errado, né? No estômago, e descobrir que na verdade era um tumor. Então aquilo que é para melhorar pode agravar, principalmente se o adolescente for bipolar, o que acaba aumentando ainda mais o processo de mania, ainda mais as questões em relação à ansiedade, às impossibilidades, aumentando também a margem de diversas outras situações que não vamos mencionar aqui, até porque um adolescente também pode estar vendo esse vídeo, tá certo? Se ele tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, corremos o risco de que piore ainda a ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade fora de controle, sim, afeta bastante a atenção, confundindo com transtorno de déficit de atenção. E o aluno que não está aprendendo também depende muito de como o professor está ensinando. A gente sabe que, imagina, o professor está dando aula para um monte de alunos lá e, ai, meu filho precisa aprender com áudio. Ah, meu filho aprende mais com questões. Você acha que o professor vai para ali, que seria o ideal, ainda mais sendo escola particular, né? E mesmo quando vocês arrumam tutores, precisa ver como que o tutor, aquela pessoa que está sendo dando esse reforço, como está ensinando. E olha, que eu pego de profissional que chega até mim, que mesmo assim não sabe trazer maneiras eficazes de aprendizagem para o adolescente, fica numa coisa que acaba sendo uma extensão daquilo que já tem em sala de aula. Então não muda muito. Por isso que é importante os pais saberem disso, para que percebam se aquilo realmente está sendo adequado, porque a falta de informação faz com que a gente aceite tudo que é oferecido, tá certo? Então, qual que é o melhor caminho? Você pode fazer os testes com o neuropsicólogo, pegou isso, procura, tem que procurar um psicopedagogo, independente de qualquer coisa, para que ele veja as questões orgânicas, para que ele veja as questões psicológicas e emocionais e também os métodos que estão sendo feitos. O psicopedagogo vai analisar o contexto familiar, o histórico familiar, se é uma família conflituosa, se os pais, devido à carga horária de trabalho, não estão conseguindo sentar e estudar com a criança, se os pais também sabem como estudar, sabem como adequar os estudos, se o filho está naquela fase da rebeldia. Então são diversas questões que tem que entrar sim nesta análise, porque acredite, mesmo as testagens com o neuropsicólogo, ainda acontece alguns erros. Então mesmo com só um psicopedagogo é possível também ter erros, e só depois chegar até o psiquiatra. E o importante de chegar no psiquiatra, antes que ele dê um pré-diagnóstico e fale sobre os psicoestimulantes com a mamãe e com o papai, é importante um exame de sangue, analisar a B12, analisar ferro, ferritina, transferrina, importantíssimo analisar a D3, magnésio, além dos outros exames de praxe, são extremamente importantes. Até aí sim, com base em tudo isso, todo esse contexto, chegar a um diagnóstico que vai trazer uma precisão muito maior para não ter um diagnóstico errado, que, acredite, pode colocar em risco a vida de quem é diagnosticado de forma errada, colocar em risco a vida do outra pessoa, por exemplo, dirigindo. Aqui a gente já está falando mais sobre os adultos, ou manias e aumentos de vícios, que isso pode estar relacionado a toda a idade, e isso tem um impacto muito profundo. Eu sei porque eu passei por isso, diagnósticos errados aqui, diagnósticos errados ali, por falta de informação. Então o meu trabalho tem pautado em tudo isso, para que o adolescente não passe pelo que eu passei, não passe também pelo que meu filho passou, porque acabou deixando marcas muito profundas, principalmente em mim, no meu filho e todo o contexto familiar. Eu gosto muito de dividir isso com vocês porque eu acho justo. É importante também entender o ambiente de estudos da criança, o ambiente de estudos, se é um ambiente cheio de conflitos, muitas vezes coisas que acontecem dentro de casa afetam a atenção do adolescente, conflitos, bullying, outras coisas, primeiro amor, né? Que adolescentes também tem vícios, outros vícios que não cabe comentar aqui, mas papai e mamãe
Entendam o que eu quero dizer. Então entra em contexto tudo isso, que muitas vezes tratando a ansiedade e levando o adolescente a um psicólogo, fazendo terapia, já vai ser, e claro, fazendo adequações em relação à forma que está estudando, isso vai trazer uma qualidade de vida muito grande para todos, porque eu sei muito bem que aquilo que afeta os nossos filhos também nos afetam, e essa falta de informação acaba sendo desgastante para todo mundo, e para isso eu estou aqui. Então a importância de tomar todos esses cuidados e entender todo esse contexto, mesmo com o laudo, passe pelos outros profissionais, ainda que passe por esses profissionais, exija o exame de sangue, é importantíssimo. Se você, ainda mais se você for médico, eu recebo muitos filhos de médicos, e mesmo assim, ainda assim eu percebo que ficam lacunas quando eles me procuram, mesmo quando eu recebo filhos de terapeutas, de psicólogos. Então eu acabei me especializando em cada pedacinho disso, para que realmente os seus filhos fiquem seguros comigo e toda essa informação que eu tenho, que eu posso estar passando para vocês, principalmente segurança, esperança, tranquilidade, tá bom? Tem tudo para dar certo. A gente identificando se é ansiedade, identificando quais são as questões emocionais que o adolescente está vivenciando, e com certeza também vendo como está a relação da aprendizagem, e colocar algumas regras que podem ser conversadas, e até mesmo os adolescentes são muito bons para apresentar ideias nos dias tão atuais, assim como é nos dias de hoje, bem diferente de como eram os nossos tempos antepassados. Agora deve ter um adolescente rindo aí, né? Ai, mamãe e papai, vocês são velhos. Muitas das vezes a mamãe e o papai sabem muita coisa também, tá bom? É isso. Espero de um modo geral ter trazido algumas informações para vocês, e claro que vamos ter alguns outros vídeos falando sobre aprendizagem, sobre ambiente, sobre agenda de adolescente, sobre tantos cursos extracurriculares, o que pode estar afetando, e como os papais também podem ter uma abertura muito bacana e amigável com os filhos também, tá bom? Espero ter te ajudado, aberto a sua mente e a sua visão um pouquinho mais relacionado ao pedaço. Então a gente pega todos esses fragmentos, vamos unir, e com certeza tem tudo para dar certo. Conte comigo.